Como vai? Tudo bem com você? Felipe Alves aqui, mais uma vez, para falar de quadrinhos, de desenho, daquilo que nós gostamos. E olhando aqui a minha pequena biblioteca, se é que dá para chamar de biblioteca, eu tenho poucas coisas hoje aqui físicas, mas eu encontrei um livro antigo, é um livrinho pequeno, ó, que é o Quadrinhos em Ação, um século de História, do autor Mário Feijó. Esse livrinho aqui, ele foi basicamente o que despertou o meu interesse por histórias em quadrinhos. Ó, tem até um Homem-Aranha aqui atrás e tal. E é um negócio bem interessante, porque, de modo geral, assim, a maioria dos leitores, colecionadores, pessoal que curte quadrinhos, já, a maioria, tirando, claro, as exceções, eles têm ali um histórico, assim, de já ler quando criança, porque por incentivo dos pais, o pai incentivava, a mãe, a avó, ou tinha algum irmão, um primo, alguém que lia e influenciou, sabe? Teve algo do tipo. E eu apesar de sempre ter gostado, ter um gosto por desenho, desenhar desde criança, eu não me lembro nenhuma época da minha vida onde eu não desenhava, sabe? Eu desenho desde sempre, basicamente. Assim, eu não me lembro um período onde eu não desenhei. Mas eu não tinha ligação com quadrinhos, até porque na minha família não tinha cultura de leitura e, sabe, história em quadrinhos muito menos. Mas o meu contato diário, constante e até talvez a maior influência que eu tinha em relação a desenho em si, a cultura pop, na época nem existia esse termo, mas o que eu tinha eram os desenhos animados. Então, o que tinha era ali, era o SBT, a Globo, durante um período ali a Manchete, o que eu via era o que tinha na TV, Pica-Pau, Tom e Jerry, sei lá, teve uma época que teve, começou a ter Capitão Planeta, aí depois, muito mais pra frente, foi ter o desenho da X-Men, Homem-Aranha, Papaléguas, Pernalonga, não sei o que, era aquilo que tinha, sabe? E era o que eu via, e minha base era essa. E aí, em, sei lá, 2001, 2002, eu tava na escola, talvez oitava série, sétima série, talvez sétima, oitava série, algo do tipo, adolescente, e eu já gostava de desenho e eu já tava ali começando a ter aquela ideia de, caramba, eu acho que eu quero trabalhar com desenho, mas, meu, não fazia a menor ideia também de, tipo, como que eu vou trabalhar com desenho, sabe? Eu não sabia as possibilidades e tudo mais, e aí que, por algum motivo, eu consegui esse livro chegou até mim, e eu vi aqui, tá, quadrinhos em ação, e aí o que me chamou a atenção foram os personagens. Porque assim, como eu não tinha histórico de leitor de quadrinhos, mas alguns personagens eu meio que já tinha visto em algum lugar. Aqui eu tinha visto o Pererê, aqui da turma do Pererê do Ziraldo. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar aqui. Aí eu vi aqui tem um Tarzan, tem esse negócio aqui, tem um samurai, eu vi um Pato Donald, e atrás tinha um Homem-Aranha que eu já tinha visto em algum lugar no desenho da Globo, ali, aquele antigo, que é bom pra caramba. Aí eu comecei a folhear e tal, e, meu, do que estão falando aqui? Aí eu comecei a ver que tava falando da história dos quadrinhos, dos primórdios, como surgiu, as origens. E eu comecei a ler aquilo e fui começando a me interessar e aí comecei a descobrir que teve aqui a primeira história em quadrinhos do Brasil foi pelo Angelo Agostini ali. E fui vendo ali Yellow Kid, e comecei a ver, e caramba, e Tarzan, e Tintin, comecei a descobrir, cara, que existe um negócio legal. Aí comecei aqui falando da origem dos quadrinhos, dos cómics americanos, a origem do Superman, do Batman ali, 1900 e bolinha. E aí, eis que eu chego no finalzinho do livro ali, no capítulo 6 que é onde fala talentos de exportação. E é nesse capítulo que o autor começa a falar do, do boom que estava acontecendo ali nos anos 90, fim dos 80, 90, de desenhistas brasileiros trabalhando para o mercado norte-americano. E nesse momento, minha cabeça fez puff. Eu pensei, caramba, como assim? Dá para ser desenhista de quadrinhos, de gibi de super-herói, dá para desenhar o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, esses personagens aqui trabalhando no Brasil? E ali ele fala da entrada dos desenhistas, dessa migração e tudo mais. E aí ele vai citar alguns desenhistas, cita ali o Luke Ross, aqueles que ele colocou como Luciano Queiroz, que estava na época ó, desenhando Homem-Aranha. Aí ele fala também do Mike Deodato, que nesse período também estava ali fazendo a Mulher Maravilha. E eu
Cara, eu fiquei assim, falei, caramba, eu não acredito num negócio desse. E aí, a partir desse momento, eu comecei a procurar tudo que eu encontrava de, sabe, alguma coisa falando de quadrinhos desse mercado, pra tentar entender, meio, como é que faz pra trabalhar com isso, pra quem que eu mando meus desenhos, como que eu faço. E a partir desse momento, entrou uma pira na minha cabeça de, meu, já, aqui, já sei, agora eu sei como é que eu posso trabalhar com desenho, já que no Brasil não tem mercado, não existe nada, então eu vou trabalhar com isso aqui. E aqui nesse livro também ele fala um pouco da questão do mercado brasileiro, que assim, basicamente nesse período ainda, só o que existia de mercado nacional realmente era o estúdio da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e durante o período também ali nos anos 80 90 algo do tipo, tinha também ali o estúdio do Ziraldo que produzia quadrinhos da Turma do Pererê, ó, até ele mostra aqui e tal, ó, tá falando aqui um pouco disso, etc. Mas nesse momento eu começo a me interessar por história em quadrinhos, por esses personagens, principalmente que eram os mais populares no Brasil também, né? Que era DC, Marvel DC, que era Batman, Superman, Homem-Aranha, X-Men, que apesar inclusive, eu nem sabia que existia quadrinhos, só pra você ter ideia de como eu tava totalmente fora dessa cultura. Pra mim, esses personagens eram de televisão, era desenho animado, sabe? Quando eu descobri, a primeira vez que eu peguei um gibi do Homem-Aranha em mãos assim, eu fiquei abismado, assim, fiquei surpreendido. Pensei, nossa, já existe até gibi do Homem-Aranha. Tipo, meu, pra mim o Homem-Aranha era só o desenho da TV, Batman, Superman eram os super amigos. Sabe de nada, inocente. E a partir daí eu começo a me interessar por esse mercado. E aí, conversando ali, aqui com alguém, aí descobri um outro nerd perdido ali aqui no bairro que curtia também, aí ele falou, pô, tem umas revistinhas que falam disso. Aí eu comecei a ter acesso àquela revistinha antiga Herói, que ele falava mais praticamente era só pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, mas tinha também uma coisa ou outra ali, falando de algum quadrinho, alguma saga de super-herói, falando ali sobre alguma saga importante, a morte do Superman, não sei o quê, algum evento recente dos X-Men que estava acontecendo, e volta e meia tinha uma entrevista com o desenhista. E eu lembro que naquele momento, eu peguei eu peguei uma dessas revistinhas Herói ali em mão e tinha uma entrevista com o Otávio Cariello, que hoje ele tá lá na Quanta, da aula, foi sócio e tudo mais. E na época ele estava desenhando alguma coisa para DC. E ali tinha uma entrevista de umas 4 páginas falando da trajetória dele, que ele tinha feito faculdade acho que de engenharia, de medicina, de não sei o quê, tinha trabalhado com várias outras coisas e finalmente tinha ali, pelo menos naquele momento, se encontrado como desenhista de quadrinhos. E aí aquilo ali assim deu uma chama maior ainda no meu coração, na minha mente. Eu pensei, caramba, acho que é isso. Olha só esse cara, ele tentou, ele fez medicina, fez engenharia, tentou isso, aquilo, blá blá blá, e tá desenhando agora pra DC Comics. Claro que eu não sabia também que pra você entrar numa DC Comics e uma Marvel também não é assim, né? Eu não sabia que tinha também uma infinidade de outras editoras menores, outros mercados. Posteriormente eu fui descobrir o mercado de livro didático, livro infantil. E esse livrinho aqui foi o que despertou o meu interesse por quadrinhos, por esse mercado, sabe, por esse nicho da cultura pop. Que naquela época não existia esse termo também, né? Era gibi, era gibizinho, era coisa de nerd. E que era inclusive na época em que, sabe, nerd não era algo legal. Ninguém andava, não tinha passeata do Orgulho Nerd, dia do Orgulho Nerd. As pessoas não queriam fazer parte de grupos nerd. Nerd era xingamento, sabe? Eu sou da época em que o nerd era aquele que ninguém queria chegar perto. Era quase como se fosse um ET estranho, sabe? Que se você fosse visto perto assim, você seria julgado. Os nerds só serviam para fazer trabalho em grupo ou prova em dupla. Mas nada mais. Eu sou desse tempo. Mas, enfim, hoje não é mais assim. Ainda bem, acho. E aí, lendo isso aqui, cara, foi o que começou a despertar esse interesse por quadrinhos. Foi quando eu começo a procurar mais coisas, ler uma coisa ou outra, mesmo com as dificuldades do momento. Era uma época que eu não tinha dinheiro também, apesar de mesmo começando a ter interesse, eu não tinha acesso. No meu bairro não tinha banca. Eu morava aí, era periferia e tudo mais. Hoje em dia já não tem banca também, por vários motivos, mas naquela época não tinha também por uma questão de ser distante, as pessoas não liam realmente a maioria. E eu não tinha dinheiro também de qualquer maneira, então quando eu comecei a ter contato com alguns quadrinhos foi num período onde tinha ali começou a vir pro bairro aqui uma iniciativa acho que da prefeitura, do estado, não lembro o que que era, que tinha um ônibus, era tipo uma biblioteca itinerante, e aí 2 vezes por semana o ônibus ele estacionava na praça aqui perto, em frente à escola,
E aí ele ficava ali a parte da tarde inteira e a gente fazia um cadastro e tal, e podia pegar emprestado ali dois ou três livros ou quadrinhos, algo do tipo, e para você ler ao longo da semana, e na semana seguinte, ali quando o ônibus retornasse, você devolvia e se quisesse pegava outros mais. E foi aí quando eu comecei a pegar álbuns de quadrinho, comecei a descobrir algumas coisas do Batman, comecei a ver outros álbuns, de do Homem-Aranha, X-Men. Muita coisa era picotada assim e tal, mas eram coisas que eu comecei a descobrir, comecei a ter contato com coisas do Will Eisner, que eu pegava assim, olhava e falava, pô, interessante isso aqui, mas eu não entendia nada também, não tinha muito interesse. O que eu gostava era de herói mesmo, que era o que eu já tinha alguma familiaridade pelos desenhos da TV. E aqui, olha só que interessante, cara. Eu sou um leitor de quadrinhos hoje, um grande fã de quadrinhos, curto muito quadrinhos, mas o meu interesse, o meu amor por quadrinhos começou a surgir, a ser desperto, ou despertado, não sei qual que é o termo certo aqui, por um livro. Um livro, um livrinho fininho, me despertou o interesse, o amor, a paixão por um outro gênero de leitura, um outro gênero de cultura, que é a história em quadrinhos. E ao mesmo tempo que ele me despertou o interesse pelas histórias em quadrinhos, que foi me conduzindo a me tornar um leitor de história em quadrinhos, um fã de história em quadrinhos, ainda aumentou, me mostrou uma possibilidade, uma esperança, sabe, uma direção de onde eu poderia, como eu poderia trabalhar, talvez com desenho. Mesmo que eu ainda não soubesse exatamente como fazer, mas foi algo que me deu um fio de esperança naquele momento do tipo, cara, tem um jeito sim. Antes eu achava que era impossível trabalhar com desenho, ter isso como profissão, mas graças a esse livrinho aqui, graças à pesquisa desse autor aqui, o Mário Feijó, eu descobri que é possível trabalhar com desenho, e mais que isso até, trabalhar para uma editora do exterior, e mais incrível ainda naquela época, ganhar em dólar, que era algo assim surreal. E aí, realmente aqui, hoje, olhando aqui meus livros, eu me lembrei disso, que é um livrinho que eu tenho ele aqui há, sei lá, mais de 20 anos, 20 e poucos anos. Já ficou, foi pra lá, pra cá, mas continua e talvez muitos dados que tem aqui já estão desatualizados. Se fosse fazer uma nova versão desse livrinho aqui, acho que ele iria ficar talvez com 5 vezes o volume dele. Mas isso aqui foi o que realmente é algo que faz parte da minha história, como leitor, como depois colecionador hoje, como profissional do desenho. E talvez se eu nunca tivesse tido contato com esse livrinho aqui, talvez eu tivesse ido trabalhar com outra coisa, talvez eu tivesse descartado de vez a possibilidade de trabalhar com desenho e tivesse ido fazer qualquer outra coisa, sabe? Simplesmente por acreditar no que a maioria das pessoas acreditam até hoje até. Que é tipo, meu, não dá pra trabalhar com desenho, com arte, não tem possibilidade, você vai ganhar dinheiro como? E foi aqui, com esse livrinho, que tudo começou. E de certa forma, esse autor me ajudou, contribuiu na minha trajetória, que está em andamento ainda, não está no fim do fim, não estou no fim da jornada, no fim da carreira, mas é interessante como às vezes um autor ele escreve um livro, ele produz uma obra e o objetivo dele foi simplesmente informar, trazer a história, contar a história das histórias em quadrinhos. E acredito que talvez ele seja um apreciador de quadrinhos também, um fã talvez. Mas acho que ele nem imagina que, graças a essa obra dele, esse trabalho que ele fez, isso contribuiu para que um menino ali da periferia de Guarulhos tivesse ali no seu coração alimentada a esperança de poder trabalhar com aquilo que ele sempre gostou de fazer. E talvez, além de mim, vários outros desenhistas tenham seguido nessa trajetória graças ao que foi relatado, graças às informações que foram trazidas aqui por esse material. Então, isso é o que eu queria trazer para você hoje aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Ou pelo menos me dá uma chance, volta aqui no canal, assiste mais uns 2 ou 3 vídeos. Tem lives também, falando sobre temas mais extensos. E se diante disso, dessa observação no meu conteúdo, se você achar que vale a pena acompanhar,
Vai ser um prazer ter você por aqui e vou ser extremamente grato. E estou trazendo sempre conteúdo aqui falando, sempre que possível, sobre desenho, reflexões, pensamentos, opiniões sobre desenho, sobre quadrinhos, que são as duas das coisas que eu gosto e que estão presentes aqui no meu dia a dia. E um grande abraço para você. Tchau, tchau. Vai desenhar. Ou, se for o caso, vai ler um quadrinho também. Valeu.